Boa noite, então, meus irmãos. Boa noite, amigos. Com grande prazer e honra, estamos mais uma vez aqui para darmos continuidade a esse nosso estudo do Livro dos Espíritos, que tanto nos traz ensinamentos para as nossas vidas. Como sempre temos amigos que estão nos assistindo de primeira vez, vamos repetir que todos os nossos estudos estão gravados no Facebook do MAP, MAP_oficial, e também na nossa página no YouTube, onde inclusive pedimos para que vocês possam visitar e fazer a sua inscrição para que vocês possam receber esses estudos. Falamos sempre que é muito importante que vocês que estão acompanhando conosco esse estudo tenham o livro, pois é um facilitador, onde vocês podem anotar as dúvidas e até nos mandar. Comentem, mandem para nós qualquer coisa que vocês tenham de dúvida, que nós vamos tentar responder. Se não soubermos, vamos também estudar, porque todos nós aqui somos estudantes. Repetimos as perguntas e as respostas e trazemos as nossas interpretações, os nossos entendimentos dentro do âmbito da doutrina espírita. Certeza. A nossa Cláudia vai fazer a nossa prece de abertura para que a gente então possa dar continuidade ao estudo que nós paramos na semana passada, onde estávamos falando sobre a classificação espírita. Então, mais uma vez, como o Nivaldo falou, é uma honra, é um prazer, é uma alegria nós estarmos aqui, podendo estudar o Livro dos Espíritos, né? Nessa ambiência que se forma nesse ambiente aqui, com essa energia de harmonia que nós percebemos. Eles preparam esse ambiente para que a gente possa ter muito cuidado com aquilo com o que falamos, como nos expressamos. O ambiente é preparado, com certeza, para nos transmitir essa energia saudável que nós estamos percebendo aqui. Então, vamos fazer nossa prece de abertura, pedindo aos amigos espirituais, a essa equipe que é responsável pela nossa presença aqui, pela continuidade do trabalho, da divulgação dessa doutrina amorosa e bendita, que nos envolvam a todos aqueles que fazem parte desse momento, que nós possamos ter sabedoria e amorosidade nas nossas palavras, levando a cada um o esclarecimento quanto às dúvidas que surgirem, levando a cada um o esclarecimento quanto às dificuldades na compreensão dessa doutrina. Kardec, como sempre, com o seu método pedagógico organizado e eficiente, esmiuça todas as perguntas possíveis para que nós possamos ter esse facilitador em mãos, que é o Livro dos Espíritos, e caminharmos cada vez mais para um esclarecimento maior. Mãe querida, doce Mãe Maria, envolve a todos nós. Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, mentores da nossa casa, do nosso MAP querido. Envolve a nós, a todos aqueles que aqui estão assistindo esse programa, para que nós possamos criar essa via de mão dupla, onde o amor transita sem nenhum tipo de barreira. Uns aprendendo pela primeira vez, outros aprendendo o tempo que for preciso. Todos nós somos aprendizes dessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina dos Espíritos. Que Jesus, que a doce Mãe Maria e toda essa equipe espiritual nos envolvam, nos influenciem, nos inspirem para que nós possamos dar o melhor de nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Então, Cláudia, nós vamos dar continuidade ao da semana passada, quando na questão número 100, sim, nós começamos a falar sobre escala espírita. Exatamente. Eu vou colocar de novo aqui o nosso quadrinho, que o nosso companheiro aqui que faz as nossas edições com certeza ampliará, para poder aqueles que estão pela primeira vez ficarem cientes de que nós fizemos um resumo, né? Para podermos dar, assim, mais uma facilidade no sentido de compreensão
didática do que estamos falando. Facilitar o nosso entendimento. E na questão número 100, Cláudia, eles trazem para nós assim uma observação preliminar geral, e eles nos diz lá que essa classificação é infinita. Sim. Mas para que a gente pudesse ter assim, uma forma didática, exatamente, os espíritos dividiram em 3 grupos, 3 ordens. Exatamente. Primeira, segunda e terceira ordem, e dentro dessas 3 ordens, 10 classes. Exatamente. Como nós estamos vendo agora. A terceira ordem, ela compõe 5 classes, a segunda ordem, 4 classes, e a primeira ordem, apenas uma classe. E nós vamos agora ler, esmiuçar cada ordem e cada classe dessa para o nosso entendimento. Mais uma vez, ressaltando que isso foi feito de uma forma didática, pedagógica, para que a gente pudesse ter um entendimento dessa classificação, mas que ela é infinita. Infinita. E também lembrando aqueles que ainda estão iniciando os seus estudos pela doutrina, que ainda estão se familiarizando, né, com as informações, essas ordens, elas estão ligadas totalmente à evolução moral. Essa é a classificação. A classificação é feita dentro da condição moral desses espíritos. E eles classificaram de acordo com as ordens para facilitar a nossa compreensão. Essa elevação moral, né? Exatamente. Que nós vamos ter oportunidade aqui de falar muito sobre isso. Nós paramos, Cláudia, segundo parágrafo, né? Da questão 100. E aí nós vamos dar continuidade. Geralmente, eles nos dizem assim, né? Geralmente, os espíritos admitem 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões, como nós já falamos. Na última, a que fica na base da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e a propensão para o mal. Então, a gente já sabemos, né, que estamos nessa classificação um pouco rudimentar para nós, né, mas ainda grande facilitador, né, porque ele já deixa aqui uma característica muito importante. Eles são caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal. O lado moral ainda está muito embrionário. Ainda está muito aquém do seu real desenvolvimento. O que vale é o que eu tenho, o que eu quero, o que eu como, o que eu bebo. E é isso. É tudo que é o material. Está na base da classificação deles, né, Cláudia? Onde você não tem o seu lado moral espiritual equivalente ou acima. E nós vamos ver, Cláudia, que dentro dessa terceira ordem, eles vão classificar ainda em 5 classes. Sim. Há uma variação subdivisão, que nós vamos estudar. Sim. Depois eles falam assim, os da segunda ordem são caracterizados pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos. Quer dizer, essa classe já existe assim a vontade, a predominância de se fazer o bem. A intenção de fazer. Mas nós ainda estamos muito presos às paixões, às informações materiais, aqueles desajustes, né? Porque são desajustes que acontecem entre matéria e espírito e a gente muitas vezes dá prioridade à matéria, mas já existe dentro de nós uma ânsia, uma necessidade de procurar o bem. Ele ainda começa não fazemos, mas já temos essa vontade. Aquela vontade, né? Não, o bem na sua essência, na sua intensidade real. E a primeira ordem, né? Enfim, compreende os puros espíritos, os que atingiram o grau supremo da perfeição. São os espíritos crísticos, né? Crísticos, angélicos, tudo isso. Esta divisão parece-nos perfeitamente racional, apresentando características bem distintas. Só nos restava ressaltar, através de um número suficiente de subdivisões,
nós vamos ver que são as classes, os principais matizes do conjunto foi o que fizemos com um concurso dos espíritos cujas instruções benévolas jamais nos faltaram. Então os espíritos é que ajudaram ao Allan Kardec a fazer essa classificação. Exatamente. Isso não foi ideia dele. Não foi trazido pela alta cúpula, vamos assim dizer, né? Dos espíritos que o assessoraram na implantação desse Consolador, dessa obra. Exatamente. Essa equipe, ela sempre procurou, associado à disponibilidade moral de Kardec, né, a organizar de uma maneira tal que isso ficasse para sempre. Isso não era só para aquele momento, era para aquele momento e para sempre, porque o livro ele continua sendo um clássico. Nós procuramos, lemos, temos outras informações, mas retornamos sempre ao Livro dos Espíritos para poder ter a nossa base de informação correta. E essas divisões, elas dentro das ordens, elas são necessárias porque muitas vezes nós já falamos aqui que a natureza não dá saltos. Você não passa a ser de um espírito imperfeito para um espírito mediano assim. É preciso que você vá compreendendo as etapas pelas quais você está passando para você compreender que existe um tempo de amadurecimento do quê? Do amor maior. E como a gente sempre faz aquela comparação daquela criança que está no jardim de infância, a gente não pode tirá-la dali e colocá-la aqui para fazer um curso superior. É preciso que haja esse amadurecimento, todo esse trabalho evolutivo e gradativo. Exatamente. E por isso é que você disse que a natureza não dá saltos. E a gente também não conseguiria fazer isso. Pegar uma criança de uma terceira série ao invés de para a quarta e já ir para a quinta. Exatamente. Já seria complicado, difícil. Isso. Você imagine dar um salto mais longo. Exatamente. Né? Então tem que ser muito devagar para que a gente possa solidificar os nossos entendimentos, os nossos aprendizados. Né? Com certeza. É um amadurecimento real, né? Nesse caso, sempre focado na moral. Sempre. A nossa meta é a moral. É nós descobrirmos esse amor que Jesus veio nos ensinar. Exatamente. Né, a essência, é o amor. Para finalizar ainda essa pergunta número 100, ele vai nos dizer assim: com o auxílio desse quadro, que é o quadro que nós fizemos um resumo, será fácil determinar a ordem e o grau de superioridade ou de inferioridade dos espíritos, com os quais possamos nos relacionar e, por conseguinte, o grau de confiança e de estima que mereçam. É, de certo modo, a chave da ciência espírita, pois só ele pode explicar anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos sobre as desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Ressaltaremos, entretanto, que os espíritos não pertencem definitivamente a esta ou a aquela classe. O progresso deles apenas gradualmente se efetua e, com frequência, mais no sentido do que no outro. Podem reunir os caracteres de várias categorias, o que é fácil apreciar pela linguagem deles e pelos seus atos. Perfeito. Então, mais uma vez, nós temos que compreender que você não pode classificar um espírito exatamente naquela classe ou somente naquela ordem, porque também, muitas vezes, vamos colocar-nos nesse processo de espíritos encarnados. Nós estamos navegando entre essas classes. Ora nós temos pensamentos saudáveis, ora temos pensamentos egoísticos. Então nós transitamos também entre essas classes. Exatamente a situação desses companheiros que estão já no mundo espiritual. E isso é um divisor de águas quando você vai fazer uma avaliação do que é que realmente aquele espírito traz para você. De acordo com a sua condição, com a sua palavra, com a sua orientação dentro dessas classificações, nós sabemos se aquele espírito é um espírito que quer nos trazer uma orientação benéfica ou apenas quer se divertir
muitas vezes brincando com as nossas próprias paixões. E ele nos ressalta, né, aqui, Cláudia, que é muito fácil até da gente verificar termos assim uma ideia da classificação desse espírito pela linguagem e pelos atos. E não é assim também entre nós? Sim, com certeza. Se nós observarmos uma conversa de alguém, nós vamos fazer um julgamento da moralidade dessa pessoa. E principalmente pelos atos praticados. Exatamente. Também vamos determinar da mesma forma. É a mesma coisa. A mesma situação acontece no mundo espiritual. Porque aqui nós somos cópia do que acontece lá em cima. Exatamente, uma cópia mal acabada. Ainda, né? Acabada. Em progresso, em processo de melhoramento. Somos um borrão, né? Nós vamos agora ler a terceira ordem, né? Que se classifica como espíritos imperfeitos. Então, vamos dar as características gerais dessa terceira ordem. O que realmente a caracteriza? É a predominância da matéria sobre o espírito, uma propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que são suas consequências. Eles têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Entre alguns, há mais leviandade, inconsequência e malícia do que verdadeira maldade. Alguns não fazem nem o bem e nem o mal, mas apenas pelo fato de não fazerem o bem, já demonstram a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram a ocasião de o fazer. Uma paradinha aqui, né, para a gente poder fazer um resumo, fazer uma análise em cima dessas informações que nós estamos tendo, dessas características gerais, né, dessa terceira ordem, que está o que? Caracterizado como espíritos imperfeitos, e o que os caracteriza? É essa ausência ainda da consciência de Deus, dessa vontade de se aproximar desse amor maior. Então, essa predominância ainda da matéria. Da matéria e das paixões. Eu quero, eu faço, ainda isso é meu. Esse orgulho, esse egoísmo, né? O primeiro eu, o segundo eu, o terceiro eu, que né? Nós ainda falamos assim, né? Pirar um pouco, farinha pouca, meu pirão primeiro. Sim, se tiver que chorar uma mãe, que chore do outro, essas coisas que fomos recebendo através dos tempos e que, infelizmente, nós compreendemos que era o momento daquelas pessoas, elas não sabiam pensar de outra maneira. Mas nós temos informações hoje para pensarmos de outra. E mais do que nunca, além de pensarmos, sentirmos, porque é o grande diferencial. Eu posso saber, eu posso ler, eu posso ouvir, eu posso pensar, mas ainda há uma distância entre o sentir. E isso é que nos diferencia completamente os nossos atos. Então, essa característica da matéria é o que eu tenho, é o que eu faço no sentido material, é o que eu tenho valor, caracteriza muito essa imperfectibilidade dos espíritos, né? E a gente vai vendo que essas paixões, né? A ignorância, o orgulho, a vaidade, a arrogância, predominam ainda, né? Exatamente. Outra coisa aqui, né, Cláudia, que ele simplesmente, por não fazerem o bem, denotam sua inferioridade. Exatamente. E aquela questão, muitas das vezes a gente eu não faço o bem, mas eu também não faço o mal. Isso. Então, o simples fato de não fazermos o bem, já estamos fazendo o mal. Então, é importante que a gente mude essa... Exatamente. E chama atenção aqui, Cláudia, nós estamos lendo, estudando isso aqui para que a gente possa refletir em cada um de nós. Com certeza. Né? Qual de nós não está pensando assim, aonde será que eu me encaixo? Aonde será que eu me encaixo? Nós não né? precisamos ficar pensando, olha, fulano age assim. Vamos trazer para nós. Exatamente. São ensinamentos que nós temos que fazer essas avaliações. Será que eu ainda procedo dessa forma? Será que ainda o orgulho, o egoísmo ainda está assim fortalecido nos meus sentimentos? Será que eu já consigo pensar em dividir o pouco que eu tenho com aquele que
está mais necessitado? São essas reflexões que nós temos que trazer para nós e para que isso tenha realmente um valor. Exatamente. Né? Tenha um significado, um sentido de nós estarmos aqui estudando essa doutrina. A doutrina, ela é um aprendizado individual e solitário. A finalidade da doutrina espírita nas nossas vidas é a autoeducação. Educação do quê? Educação dos nossos sentimentos. Educação e amadurecimento para que um dia a gente atinja o maior sentimento, que é o amor verdadeiro, o amor em todas as suas modalidades, o amor que atinja todos e principalmente brote de todos forma, nós. Né, Cláudia, com igualdade. Esse Cláudia, é o amor. Esse final de semana ainda, você me perdoem aqui relatar até um fato, mas está dentro disso, né? Sim. Eu fui visitar uma amiga que saiu de uma cirurgia recentemente, não está podendo fazer nada, e principalmente motivado por esse afastamento, né? Sim, sim. Ela está passando o dia dela fazendo máscara para doação. Então ela estava relatando que é uma pessoa de posses muito pequena. Então ela estava relatando que recebeu 2 cestas básicas. E aí ela guardou uma para ela, que garantiria 1 mês, e a outra, ela ligou para uma outra conhecida, amiga dela, que ela sabe que está passando por uma situação também muito difícil, para que ela fosse lá buscar aquela cesta básica. Então, é para que a gente possa chamar atenção. Ela poderia pensar assim, não, eu vou garantir o meu próximo mês. Mas ela teve esse desprendimento de não, eu já tenho o meu, eu vou dividir com quem está precisando mais. E por coincidência ela estava me relatando que 2 dias depois ela recebeu mais 2 outras cestas. É verdade. E aí ela já estava pensando para quem que ela ia dar aquelas outras 2 cestas. É assim uma coisa de realmente arrepiar. Né? É de uma singeleza, de uma simplicidade, de uma pureza que você fica assim emocionado. É verdade. Então, desculpe trazer esse exemplo, mas é uma pessoa mas é muito bonito porque que já está num patamar diferenciado. Né? Eu digo que esses sentimentos, os nossos sentimentos e as nossas atitudes são bumerangues. Eles vão e voltam na mesma proporção. O universo só nos devolve exatamente aquilo que nós oferecemos. Que a gente entrega. E é numa velocidade que a gente às vezes está tão distraído com a vida, com outras situações que nós colocamos um valor muito maior, ou uma atenção muito maior, que nós deixamos aquilo desapercebido. Mas que só retorna para nós aquilo que nós oferecemos para ele. Se oferecemos esperança, com certeza retornará a esperança. Nos momentos onde nós estivermos desesperançados, ela chegará. Se oferecemos socorro, auxílio, ele também retornará para nós. É o bumerangue do amor. Não tenham dúvida disso. Então vamos dar continuidade aqui, né? Estamos falando sobre as características gerais, né, da terceira ordem, falando sobre os espíritos imperfeitos. Esses espíritos imperfeitos, podem aliar a inteligência, a maldade ou a malícia, mas qualquer que seja seu desenvolvimento intelectual, as suas ideias são pouco elevadas e seus sentimentos mais ou menos inferiores. Vamos dar uma paradinha aqui para fazer um marco na nossa leitura e que para a gente, de uma vez por todas, deixar uma coisa bem clara. Conhecimento não tem nada a ver com sentimento. Com sentimento. Você pode ter ser extremamente intelectualizado, porém ainda está numa condição moral muito inferiorizada. Então, é uma pessoa que muitas vezes se classifica, fulano tem esse título, tem isso. Ótimo, é mérito dele da conquista, mas não tem nenhuma relação com a parte moral. Quando esses 2 patamares se unem, uma evolução intelectual e uma evolução moral, aí sim gera um bem muito maior para a humanidade, independente de si, mas para a humanidade. Mas conhecimento não tem nada a ver com condição moral elevada. Evangelho é amor, é sentimento. Não é só o conhecimento. Não é uma leitura para adquirir cultura. É uma leitura para adquirir moralidade.
para nós podermos nos tornarmos, sermos melhores. De vida, né, Cláudia? Exatamente. Você não quer continuar, Nivaldo? Vamos continuar aqui. Eles continuam nos dizendo assim: seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espíritas são limitados e o pouco que sabem se confundem com as ideias e os preconceitos da vida corporal. Dele, só nos podem dar noções falsas e incompletas. Porém, o observador atento encontra frequentemente nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Eles também ignoram, né? Eles também ignoram. A gente, quando diz a palavra ignorante, é no sentido de ignorar de que existe, né, uma coisa de muito além. Exatamente. Não com essa conotação que a gente usa hoje, né? De chamar de denegrir, de chamar o outro de ignorante. Exatamente. Nós é que temos que mudar isso, né? Nós temos que mudar. O ignorante é o que não tem ainda o conhecimento daquela matéria, daquele assunto. Né? Sou uma ignorante completa no sentido de uma cirurgia, sim, porque eu não tenho nenhum conhecimento sobre aquilo. Né? Seu caráter se revela através de sua linguagem. Não é verdade? Já dissemos aqui também. Com certeza. Se nós observarmos alguém conversando, a gente pode classificar qual a moralidade daquela pessoa. Né? Pelo menos fazer uma ideia em que classificação mais ou menos a pessoa estaria. Né? Todo espírito que em suas comunicações trai um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Por conseguinte, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito dessa ordem. Aqui eu acho que a gente precisa parar um pouquinho. É bom. Porque ele traz aqui um fato importante. Paulo nos disse que nós somos seguidos, né, por uma multidão de espíritos. Sabemos que nunca estamos sozinhos. Estamos sempre sendo observados por uma multidão de espíritos. E aqui eles nos dizem que nós podemos ser sugeridos, exatamente, por espíritos dessa ordem, dessa elevação. E como fazer para que a gente possa ficar isento disso? É vigiarmos os nossos pensamentos. Exatamente. Só se aproximarão de nós aqueles que nós permitirmos, com as nossas afinidades, com as nossas frequências vibratórias. Vibracional. Exatamente. Então, ajustamos com a mesma sintonia que eles, aquela mensagem será recebida. Não, eu não quero essa sintonia, eu vou mudar. Se afasta. Nós só procuramos e só atraímos aquelas pessoas que vibram, que estão no nosso convívio, dentro da nossa condição de vida. Com certeza. Então, da mesma forma, se nós vibrarmos de uma forma positiva, com moralidade, com amor, nós não vamos atrair certamente esses espíritos. Exato, por isso que a gente tem que compreender muito que nós somos uma fonte energética e de atração. Fazemos o tropismo, atraímos para nós aquilo que tiver maior afinidade com os nossos sentimentos reais, os nossos pensamentos mais íntimos. Essa é a frequência que faz com que haja esse trânsito entre o mundo espiritual e o mundo material, onde nós ainda estamos vivenciando. Então, nós que já estamos nessa doutrina, estudando, a gente tem que começar a perceber que todo pensamento que nos é sugerido mal vem de um espírito dessa ordem. Então, é para que a gente possa começar a avaliar. Sim. Por que eu estou pensando assim? Será que esse pensamento é meu? Sim. Eu preciso mudar essa vibração? Eu preciso mudar essa forma de pensar? É para isso que a gente está aqui, trazendo esses entendimentos. E qual de nós já não passou por isso? Passamos sempre. Meu Deus, por que eu fui fazer isso? Por que eu pensei isso? Porque alguma coisa que parece que não quer, ele ecoa dentro de você, te instigando a fazer, mas a decisão, a influência pode acontecer, mas a decisão é sua. A escolha um pouco mais para frente ele vai ressaltar esse detalhe, né? Esse nosso livre-arbítrio. Exatamente. Continuando, eles veem a felicidade dos bons
E esta visão é para eles um tormento incessante, porque experimentam todas as angústias que a inveja e o ciúme podem produzir. Verdade. Então, aqui a gente também para um pouquinho, Cláudia. Com certeza. E o que os espíritos nos trazem é exatamente isso. Esses espíritos inferiores, eles olham para nós e experimentam uma angústia muito grande se nos verem felizes. Sim. A inveja, Então, o ciúme, para eles, a ira. é doloroso. É doloroso. É um ditado que a gente usa, né? Dói muito no invejoso, talvez O até mais sucesso o do sucesso outro do que o seu próprio fracasso. Exatamente, se enquadra aquilo que eles nos dizem. Para eles é um tormento verem que há pessoas felizes. Felizes. Aqui sempre associando essa moralidade, essa felicidade, essa ligação com o amor. Nada de material. Exatamente. Nada de inveja material. É essa essência amorosa. A nobreza dos sentimentos. A nobreza dos sentimentos. Conservam a lembrança e a percepção do sofrimento da vida corporal. Isso aqui, os espíritos, né? Eles conservam. E esta impressão é muitas vezes mais penosa que a realidade. Sofrem, portanto, verdadeiramente pelos males que suportaram e por aqueles que fizeram os outros suportar. E como sofrem por longo tempo, acreditam sofrer para sempre. Sim. Deus, para puni-los, quer que acreditem dessa forma. Aqui também vamos chamar a atenção que esse sofrimento não é infinito. Embora Deus, para puni-los, como eles nos dizem, faz com que eles percebam, sintam que esse sofrimento é infinito. A gente tem que colocar aqui, só um minutinho, Nivaldo, essa palavra punir, punição, é uma palavra que nós temos que fazer uma interpretação muito apropriada dela, que é no sentido de educar. É verdade. Porque Deus, a providência divina, não pune ninguém. Nós temos que ser educados através de métodos pedagógicos diferenciados. Uns aprendem com mais facilidade por um caminho, outros têm mais dificuldade e precisa ser utilizado um outro caminho. Então, essa, entre aspas, punição, essa educação moral vai necessitar de métodos pedagógicos distintos para cada indivíduo. E esse sofrer que eles acreditam muitas das vezes ser infinito, eterno, não é. Deus, de uma forma educativa, faz com que eles fiquem naquele cantinho, como nós colocamos os nossos filhos, né? Para pensar. Naquele cantinho da reflexão. Não é castigo, né? É o cantinho da reflexão, para que eles possam refletir no mal que fizeram e, evidentemente, a gente possa dar para eles uma nova oportunidade para que eles provem que corrigiram. E Deus age da mesma forma conosco. Exatamente, é a mesma coisa. Após essa educação. Nos colocar nesses cantinhos de reflexão, que muitas das vezes é uma condição nossa de vida, numa encarnação, ele permite que a gente retorne para que a gente mostre que evoluímos, que aprendemos com aquela reflexão que ele nos obrigou a permanecer. Mas esse tempo sempre vai ser passageiro, ele vai... Tudo é temporário, porque a nossa meta, a Cristo nos prometeu que a nossa meta é a angelitude. Todos nós atingiremos essa meta, mas o tempo vai depender do nosso aprimoramento moral, não tenho dúvida disso. Cláudia, isso aqui são as características gerais dessa terceira ordem. Agora, nós vamos entrar nas 5 classificações das classes. Exatamente. Essa terceira ordem ramifica em 5 ordens. Isso. E que nós vamos agora estudar cada uma delas. Quer dizer, 5 classes, né? 5 classes nessa primeira ordem. Da terceira ordem. Desculpa, que é a terceira ordem, que é a ordem dos espíritos imperfeitos. Né? Então, vamos começar pela última. Ele começa numa ordem... Sempre do pior para o melhor. Exatamente. Né? A 10ª classe seria a que eles classificariam como espíritos impuros. O que classifica, caracteriza esses espíritos
impuros. São espíritos inclinados ao mal e fazem dele o objeto das suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos falsos, provocam a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as formas para melhor enganar. Olha que alerta que nós estamos recebendo, né? Deles, Com né? toda a definição extremamente clara aqui, né? Primeiro que eles são totalmente inclinados Ao mal. A preocupação deles é só de fazer o mal. Exatamente. Não há pensamento nenhum aqui indo Generoso, não existe ainda a intenção. A inclinação é sempre em fazer o mal. Exatamente. Eles se ligam a pessoas de caráter mais fraco, que cedem às suas sugestões, a fim de prejudicá-los e ficam satisfeitos em poder retardar o seu adiantamento e fazê-las fracassar nas provas por que passam. Essas pessoas de caráter mais fraco, vamos também esclarecer isso. Não é uma pessoa só frágil, é uma pessoa onde há uma fragilidade dos sentimentos mais nobres. Ela ainda não tomou a decisão de não querer seguir somente as intuições. Ela tem que fazer também as suas escolhas. É preciso que a gente encare esse fraco aqui como ainda uma falta de amadurecimento nos sentimentos mais nobres. Então, ela está mais fragilizada, está mais sujeita a sugestões, informações, deixando um pouco que eles a conduzam, em vez de fazer as suas próprias escolhas, né? Nas manifestações, esses espíritos são reconhecidos pela linguagem. Um outro alerta muito importante. A trivialidade e a grosseria das expressões entre os espíritos como entre os homens, está fazendo esse paralelo, né? Mundo espiritual e o mundo dos homens encarnados, é sempre um indício de inferioridade moral ou intelectual. Exatamente como o Nivaldo falou. Como é que nós vamos fazer uma avaliação? Vamos ver o linguajar, vamos ver o tipo de conversa que se dá entre essas pessoas para a gente poder fazer a escolha. Bom, eu quero participar disso. Não, eu não quero participar disso. Suas comunicações, ou seja, entre esses espíritos inferiores, revelam a baixeza das suas inclinações e, se tentam enganar ao falar de uma maneira sensata, não podem sustentar esse papel por muito tempo e acabam sempre por denunciar a sua origem. É outro alerta, né, fundamental. Não se deixe envolver por vozes macias, por nomes representativos. A avaliação de uma condição espiritual, de uma mensagem espiritual, tem que estar no conteúdo que ela... Precisa ser criteriosa. Exatamente, que ela traz para nós. Tem que estar fundamentalmente ligada ao bem. Se incita a desavença, se incita a discordância, se incita o egoísmo, se incita a vaidade, perigosíssimo. Porque às vezes escutamos aquilo que queremos mas não o que precisamos. Então, se incita todos esses sentimentos inferiorizados, é claro que aquele espírito não tem uma classificação mais elevada. Ele ainda está nessa classificação de imperfeitabilidade. Faz essa observação para que a gente fique sempre atento. Nós que somos do movimento espírita, né, Cláudia? Quantas mensagens recebemos, psicografadas, psicofonadas. Então, que a gente possa ficar atento qual é o linguajar que está sendo utilizado, qual é a mensagem que está sendo trazida. Conteúdo, a intenção, né, Cláudia? Será que essa mensagem está vindo para mim elevar o meu ego? Porque muitas das vezes a gente, como você ressaltou aí agora, a gente acha uma maravilha, mas uma mensagem séria, ela é isenta de qualquer egoísmo, arrogância, ou até mesmo um elogio. Exatamente. Exatamente. E existe uma ressalva aqui que é muito importante. Durante um período até pode acontecer esse processo de que, adulando
O médium, ele vai valorizar mais a informação daquele espírito. Mas essas mensagens, elas não se sustentam. Uma hora a verdade virá à tona. Elas não se sustentam. Ele, na sua arrogância, em algum momento, quando qualquer um dos outros não concordar, ele vai colocar trair, né? O que a gente chama no dia a dia as manguinhas de fora, pode ter certeza. É verdade. Pode continuar. Né? Então, alguns povos fizeram deles divindades maléficas, outros os designam sob o nome de demônio, maus gênios e espírito do mal. Sim. Falando desses espíritos cultural, ainda. Né? Cultural, né? Cada um atribuía um nome, né? Porque, Cláudia, assim como há os espíritos que se predominantemente vivem e querem o mal, também temos os homens, porque os homens, os espíritos são as almas dos homens que viveram. Sim. Então, vamos ter aqueles que vão cultuar esses espíritos maus ainda. Né? Só existem essas continuidades por causa dessa cultuação, desse culto, né, a essas, entre aspas, divindades. Né? Os seres vivos que eles animam, quando estão encarnados, são inclinados a todos os vícios que as paixões vis e degradantes engendram: a sensualidade, a crueldade, a torpeza, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida. Fazem o mal pelo prazer de fazê-lo, na maioria das vezes sem motivo e por ódio ao bem. Escolhem quase sempre suas vítimas entre pessoas honestas. São flagelos para a humanidade em qualquer categoria social a que pertençam, e o verniz da civilização não os preserva do apróbrio e da ignomia. Então, ainda são espíritos, né, Cláudia, que se comprazem efetivamente em praticar o mal. Essa está na base da tabela. São aqueles espíritos ainda, como eles nos dizem, totalmente inclinados ao mal. Isso. E fazem dele objeto de suas preocupações. Vivem para isso. Só pensam, infelizmente, ainda é uma condição que a gente sabe que é passageira, mas nesse momento eles só pensam nisso. E aqui nesse último parágrafo ele diz: são flagelos para a humanidade, seja qual for a posição da sociedade a que pertençam. Muitas vezes eles têm uma condição intelectual muito desenvolvida e se destacam nisso. Porém, nós precisamos ficar atentos qual é a condição moral desses grandes intelectuais. Seja qual for a sociedade. E o verniz. Que a gente não se deixe enganar. Exatamente. E ele termina. E o verniz da civilização, ou seja, toda aquela capa, né? Aquela perfumaria, exatamente, aquela maquiagem, não os livra da baixeza e da desonra. Então, nós aqui, hoje, estamos nos aproximando do encerramento desse nosso estudo do dia de hoje. Muito felizes, né? Sabendo que isso cria muitas inquietações nas nossas mentes, né? Nós queremos saber mais para podermos nos esclarecermos mais e vamos dar continuidade no próximo programa desse estudo dessas classificações espirituais. Então, eu vou pedir ao nosso companheiro para fazer a nossa prece de encerramento, desejando a todos vocês que possam estar conosco num próximo programa. Então, meus irmãos, chegamos ao final de mais um estudo. Vamos, nesse momento, felizes, elevarmos os nossos pensamentos em agradecimento a Deus, a Jesus e a todos esses espíritos amigos que nos propiciaram essa obra, da qual estamos hoje aqui nos beneficiando nesses estudos. Vamos elevar os nossos pensamentos à nossa Mãe Maria Santíssima, pedindo que essa nossa semana seja repleta de muita paz, muita felicidade, muitas realizações e, com certeza, a gente possa tirar proveito de tudo aquilo que aqui a gente aprende, que a gente possa aplicar na nossa vida
em conjunto com os nossos amigos de caminhada. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos dê uma semana de muita paz para todos nós. Graças a Deus. Paz e Paz bem, e bem, paz e luz, paz, muita paz.